Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer alguns aspectos relevantes com relação ao cenário macroeconômico. Estamos vendo aí na internet vários vídeos sensacionalistas, vídeos de confusão em função do que tem acontecido aí nos Estados Unidos, o tarifaço de Donald Trump, embora realmente seja uma confusão mesmo, né? O Donald Trump resolveu taxar todos os países que têm algum tipo de relação comercial com ele. E nós sabemos que em um mundo globalizado, todos os países têm algum tipo de ligação, né? Então você produz alguma coisa no país, você importa, você exporta, então tem sempre essa relação comercial. E o resultado desse tarifaço foi a implicação de uma queda absurda e sistêmica nas bolsas do mundo inteiro. A bolsa brasileira foi uma das que menos sofreu com relação a esses problemas. E temos algumas ideias aqui por que a bolsa brasileira que deveria cair muito mais, até porque país emergente, quando o país desenvolvido tem uma gripe e um país emergente tem uma pneumonia. Aqui no Brasil nem aconteceu assim, mas é o histórico, né? Por quê? A resposta mais óbvia para isso são duas, né? Primeiro, que a bolsa brasileira é uma das bolsas mais baratas do mundo. Você tem bons ativos, excelentes ativos que os preços estão muito abaixo do valor justo. E como é que você sabe quais são os ativos que tá com preço muito abaixo do preço justo? Você tem que analisar as empresas, né? A análise fundamentalista de empresa nos dá o subsídio para tomar essa decisão. Um outro ponto aqui é que a tarifa que foi colocada sobre o Brasil foi uma tarifa simbólica, 10%. Né? Então nós estamos falando aqui na China, está falando agora de 50% de taxação, um está querendo retaliar o outro. Então os 10% do Brasil ainda ficou barato, deixa quieto aí. Não adianta o governo brasileiro começar a querer criar briga com os Estados Unidos. Até porque deixa a China e os Estados Unidos brigar por lá, a gente já é frágil em muitas coisas, né? Precisamos resolver muito problema interno e não ficar entrando nessas brigas. Então, esses são os dois possíveis pontos, né? Um que foi a taxação mínima que teve contra o Brasil e segundo, a Bolsa do Brasil, uma das bolsas mais baratas. A Petrobras, que é uma empresa excelente, teve uma queda muito acentuada, uma queda de mais de 13% aí nos últimos 3 dias, né? Quinta, sexta e agora segunda-feira, que é hoje, uma queda muito acentuada, mas isso tem a ver também com a ideia que a OPEP, lá, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, decidiram aumentar a produção, ou seja, você vai ter uma oferta de petróleo maior em um momento de uma possível recessão mundial. Essa recessão é quase que garantida, o que não tem ainda uma certeza sobre a recessão é quanto tempo ela vai durar. Provavelmente países vão sair dela com mais facilidade, outros vai demorar muito mais. Alguns países vão entrar em depressão, né? Que a depressão é uma recessão com prazo mais prolongado. Então as bolsas mundiais já estão precificando essa questão dessa recessão. É por isso que está havendo uma queda sistêmica, né? E o risco sistêmico é justamente isso, quando há uma queda generalizada de todos os ativos. Quem é que mais sofre com isso? Os ativos de renda variável, obviamente. E quem é que vai sofrer muito disso são aqueles investidores que não têm uma estratégia muito bem elaborada de sua carteira de investimento. Primeiro, aqueles que concentram os ativos em uma coisa só. Segundo, aqueles que não têm um entendimento de comprar um ativo que está abaixo do preço justo dele. Terceiro, aquelas pessoas que não sabem fazer análise e agem por impulso. E isso é a maioria dos investidores no Brasil. Quando há uma notícia, um caos, meu Deus, vou vender, está todo mundo vendendo. E por conta de uma força vendedora muito maior do que a força compradora, você acaba empurrando os ativos para baixo. E aqueles investidores que entendem de mercado, que sabem como escolher boas empresas para o momento certo, fica só ali aguardando o momento certo. Daqui a pouco vê uma empresa muito boa que cai 10, 15%, ele vai lá e compra. Ah, mas você não vai saber exatamente o fundo do poço. Às vezes o poço não tem nem fundo. Quando você pensa que chegou lá embaixo, ele começa a escavar ainda, tira uma pazinha das costas. Mas não é aqui a questão que a gente tem que estar analisando. Você não tem que pensar em acertar qual é o ponto mínimo que a ação chegou, nem vender no ponto máximo, porque você nunca vai saber isso. Vai ter vários momentos que você vai acabar acertando, mas é na sorte. Você não deve ficar apelando para a sorte com o seu dinheiro, os seus investimentos. Então, o que é recomendável? Que você tenha uma carteira balanceada, uma carteira equalizada, que seja resiliente nos diversos cenários econômicos, que passe por teste de estresse, que é o que estamos vivendo hoje. Então, uma carteira bem dimensionada, ela tem convexidade entre os investimentos, existe uma descorrelação. Enquanto um investimento sobe, o outro cai, enquanto um cai, o outro sobe. Mas é claro que dimensionando o percentual é direcionado com a tendência econômica, porque senão você bota 50% de um ativo que cai, 50% de um ativo que sobe, vai ficar uma linha reta, não adianta de nada, né? Então, qual é o cenário econômico? É um cenário de queda, é um cenário de caos? Qual é o investimento que vai ter uma performance melhor no cenário de hoje?
Você tem um investimento para o curto, médio ou longo prazo, você já sabe exatamente quando você vai querer resgatar esse investimento para você alocar em ativos que você possa ter um tempo maior ali para esperar a maturação dele, esperar sair de uma crise, porque crise vai e vem. Olha o histórico econômico, você sempre vai ter crises. O que você não pode fazer é seguir o efeito manada, seguir o comportamento da maioria, porque a maioria perde dinheiro. Então, se você tem uma carteira de investimentos, você não sabe se ela está alinhada com o atual cenário econômico, com o seu objetivo, com o seu perfil de risco, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que você vai clicar nele, vai preencher ele direitinho e eu vou marcar uma reunião com você. Vou fazer uma análise gratuita de sua carteira. Eu vou analisar se seus ativos estão coerentes com o que está acontecendo atualmente com a economia para que você se posicione de uma forma estratégica. Então, eu vou liberar algumas vagas e poucas vagas, porque senão eu não vou ter tempo para fazer todas as análises. Então, já me segue no canal se você não for inscrito, me segue, ativa o sininho de notificações, encaminha para outras pessoas também que você sabe que tem investimento, está querendo vender na doida e na louca. Então, eu te vejo no nosso próximo encontro e não deixa de preencher o link que a gente se vê na nossa reunião.